O texto de hoje, gente, é o capítulo Os Corpos Dóceis, do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Esse texto fica na terceira parte, né, que é chamada de disciplina. Eu acho fundamental que a gente compreenda, né, esse texto, porque o Foucault ele vai descrever diversas tecnologias disciplinares, né? Ele descreve com detalhes, né? Mostrando como que a escola que a gente tem hoje, ela ainda tem muito do que foi pensado, inventado, né? E que de alguma forma se espalhou e se tornou o que ele chama de fórmula geral de dominação, eu já vou falar disso, nesse momento do desenvolvimento do capitalismo, né? Então ele marca, né, nesse livro a passagem de uma sociedade que é a sociedade do suplício, a sociedade monárquica, para uma sociedade que ele chama de sociedade disciplinar, né, que é a sociedade capitalista. Que surge com o desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Se torna a fórmula geral de dominação, mas é claro que vai se atualizando. Hoje a gente já tem até outros conceitos que o Foucault também trabalhou, como o conceito de biopoder, que está muito presente nos dias de hoje, né? O conceito que o Deleuze também traz de sociedade de controle, né? Mas naquele momento, né? Essa sociedade, a disciplina, se torna se espalha para diversas instituições, o hospital, a escola, o exército, né? E a gente vai ver isso com detalhes, né? Eu vou começar falando da primeira parte, né? Que é onde ele descreve e fala do suplício, para vocês entenderem essa passagem, né? O meu livro ele é bem mais antigo, né? O que eu mostrei para vocês é a 27ª edição. O meu, ó, vocês podem ver, terceira edição. A capinha dele é diferente, está tudo rasgadinho. Então é um livro que foi muito publicado e republicado, para vocês entenderem a importância desse autor, né? E aí eu vou começar falando um pouco sobre o suplício. Ele começa esse livro, para vocês entenderem a passagem, ele começa esse livro descrevendo o que ele diz ser o último dos suplícios, né? O capítulo 1, o corpo dos condenados. Essa imagem que está aí na tela é exatamente uma imagem que tem no livro de um suplício. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde deveria ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na Praça de Greve, e sobre um patíbulo, que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos. Conjuntamente, e a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Aí, pulando, né? Aí chega uma parte. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios, apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis. E muitas vezes repetia: Meu Deus, tem de piedade de mim! Jesus, socorrei-me! Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de São Paulo, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. E ele segue descrevendo a tortura, né? Cortar a barriga, jogar enxofre quente, chumbo quente, amarrar, igual tá na foto, puxar cada cavalo para um lado para ser desmembrado.
E se vocês observarem a imagem, e isso é muito importante na imagem, se vocês observarem embaixo, o povo assistindo, né, com o exército contendo, mas está ali o povo assistindo. Por quê? Porque o suplício, ele é um espetáculo. Ele é um poder que é exercido no corpo daquele condenado, mas para que o efeito dele seja para quem está assistindo, para servir de exemplo. Exatamente para reativar o poder do rei, para fazer com que aquelas pessoas, vendo aquela situação, não queiram passar por ela, né? Então, foi se construindo cada vez mais tecnologias que produzissem o máximo de sofrimento. E tecnologia não é assim, celular, isso aqui, não está falando disso. Ele está falando de tudo que possa ter um efeito maior, um efeito melhor. Então, por exemplo, na palmatória, semana que vem, vou mostrar para vocês uma palmatória. Eu tenho uma palmatória aqui em casa, foi comprada no antiquário. Essa palmatória, a palmatória ela tem furinhos. Aqueles furinhos, eles foram pensados para quando bater, arder mais, né, a mão. Então, se pensava em como causar o máximo de medo, o máximo de sofrimento na pessoa, mas para causar e ter efeito em quem assistia. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que iam para o suplício, muitas delas, elas eram condenadas à morte também. E isso é uma coisa importante da gente entender, para a gente entender quando se modifica, né, do suplício surge, né, e se inventa a prisão. Por quê? Porque passa, a partir da prisão, a ter um objetivo de modificar aquele que está preso. E nesse caso, o que a gente precisa marcar é isso. O objetivo era servir de exemplo para os outros, né? O espetáculo era para os outros, né? Com o objetivo de reativar o poder do rei, porque a gente está falando de um momento em que o rei era lei, né? Não, a gente não tinha um sistema penal, né? A palavra do rei era lei. Então, se alguém cometia um crime, esse crime era contra o rei. É importante a gente entender isso. Então, o que começa a acontecer, né? Porque eu já li em alguns lugares, assim, situações textos que dizem assim, então, um determinado grupo de humanistas, vendo a atrocidade dos suplícios, inventa prisão. Gente, né? O que acontece é que o suplício começa a não funcionar, porque as práticas elas vão se modificando, se atualizando, né, para que elas tenham efeito e que elas sirvam à situação daquela época, né? Não é porque a humanidade é tão maravilhosa, né, e que a gente pensa num mundo civilizado em que essas atrocidades não poderiam ser permitidas. E então, o que começa a acontecer, né? Os castigos, eles começam a ser muito numerosos, né, e cada vez mais terríveis, para que tenham efeito. E começa a ter uma inversão, né? As pessoas começam a se identificar mais com quem está sendo supliciado, com a figura do condenado, do que com a figura do carrasco ali representando o rei, né? Como quem estivesse sendo justiçado. Esse sentimento, né? Ele começa a mudar. E isso acontece por quê? Porque a pessoa se vê na possibilidade de estar naquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa que roubou porque os filhos estão passando fome, né? E outro roubou porque os filhos estão passando fome e estão passando suplício, ele pensa assim, cara, podia ser eu que estava ali. A gente vê isso muito claro, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar é de uma vez, enquanto eu trabalhava numa ONG, numa favela, e fiz uma roda com crianças, e essas crianças começaram a falar, né, veio esse assunto de uma delas, de que um dos parentes, um primo, não me lembro direito se era primo, se era tio, tinha sido preso, e todas as crianças começaram a falar de pessoas próximas delas que tinham sido presas, né? É claro que isso depende do lugar e do ambiente, porque a nossa justiça é seletiva, né?
que não é em qualquer lugar que você tem essa referência de um monte de gente presa, mas, assim, dependendo do lugar, principalmente numa favela, né? Na maioria das vezes as pessoas conhecem outras próximas que foram presas. E se você pergunta, e eu também fiz essa pergunta, eu fiz a minha tese foi com relação à ocupação da UPP, as pessoas elas dizem muitas vezes que têm mais medo, por exemplo, da polícia do que dos próprios traficantes. Né? Então, isso é muito, muito claro. É parecido com isso, as pessoas começam a ter medo de estar naquele lugar. Então, o suplício, em vez de ter o efeito de obediência, né, de fazer com que as pessoas tenham medo, ele passa a gerar mais revolta. Ele passa a gerar mais, não vou dizer desobediência, mas um sentimento que não é de se sentir justiçado, mas ao contrário, de se sentir injustiçado. O carrasco, né? O carrasco sendo visto como uma pessoa má, né? Um malfeitor, e o condenado ser olhado pelas pessoas com pena do que está acontecendo com ele, né? E aí começa, né, a ter essa inversão e perder esse efeito. Junto com isso, gente, a gente está falando de final do século XVII, início do século XVIII, de uma sociedade que é uma sociedade que está se industrializando. Concordo com o que você disse, né? E falei também que a gente vai sim ver, inclusive, as tecnologias que ele descreve presentes na escola hoje. Né? Algumas atualizadas, mas muitas idênticas. E eu também, na aula passada, tinha pontuado para vocês o seguinte, que a nossa relação com o tempo é uma relação muito do presente, que a gente acha que século XVIII é muito distante. Né? Século XVIII são 300 e poucos anos. É isso que a gente está falando. E aí a gente pensar num calendário de 2000 anos, só mesmo calendário cristão, a gente vê como que essa industrialização ela aconteceu há muito pouco tempo. E a gente ainda está muito próximo daquilo. A gente tem um conceito que eu comecei a falar no início, e que o Foucault usa como fórmula geral de dominação. A gente não pode, por exemplo, dizer que de um dia para o outro acabou o suplício e entrou a sociedade disciplinar, né? A gente tem vários exemplos de situações que são situações de suplício, quando, por exemplo, amarram um homem num poste, quando fizeram uma tatuagem, né? Eu acho que escreveram vacilão na testa de um ladrão, se eu não me engano. Né, situações em favelas em que o traficante exerce um poder quase monárquico ali, como rei, como justiça, por exemplo, e não só age, né, mas também define vida e morte, define castigos públicos. Então a gente não pode dizer assim, acabou o suplício, começou a sociedade disciplinar. Acabou a sociedade disciplinar, hoje a gente vive uma sociedade do biopoder e uma sociedade do controle, né? Conceito de Deleuze, no caso. Não, a gente vai tendo modificações e transformações, herdando algumas coisas de uma, né? E que vão sendo modificadas, transformadas, mas ele fala de fórmula geral de dominação. Então, sim, a gente tem exemplos de suplícios hoje. A gente está falando de um conceito de disciplina, né? Um conceito de disciplina que é entendido no Foucault como uma anatomia do poder, uma forma de exercício do poder. Então, o conceito de disciplina ele é mais amplo do que essa lógica que a gente tem de disciplina só no sentido de obediência. Não é só obediência, é uma obediência, mas é também toda uma série de ações, né, que tornam aquele corpo obediente, mas vamos chegar lá. Só para a gente avançar. Vamos lá. Corpos dóceis, né? Então, muda-se esse foco, né?
sai o suplício e entra a disciplina. É claro que, como eu disse, a gente está falando de fórmulas gerais de dominação, né? E aí o Foucault, ele tem como objetivo tornar os homens obedientes e úteis. Eu tinha feito uma pergunta, e aí começaram a falar, e aí acabou que eu me distraí e eu quero voltar nela. Que é o seguinte, a gente está falando de uma sociedade que está se industrializando. Né? Se a gente está falando de uma sociedade que está se industrializando, ela precisa de quê? O que uma fábrica precisa? Exatamente. Se a gente está falando de uma sociedade do suplício, em que o suplício se tornou muito numeroso, a gente está falando de uma sociedade de mutilados. Por quê? Robô corta a mão. Olhou para quem não devia, né, para a mulher do rei, do nobre, fura o olho. Né? Machucou alguém, bateu em alguém, respondeu alguém, corta uma perna. Então, era uma sociedade em que o número de pessoas, né, com esse estigma, né, com essas mutilações, eram imensas. Uma pessoa sem mão, ela não pode trabalhar na fábrica, né? Não estou nem querendo entrar em questão de inclusão, não estou falando disso. Uma pessoa cega não pode trabalhar, estou falando de século XVIII. A gente precisava de corpos úteis. Quando Foucault fala corpos dóceis e úteis, a gente está falando exatamente disso, do corpo ter utilidade, ele não está escangalhado. Então vamos lá, além daquele da situação da inversão, de começar a perder o efeito, tinha também a necessidade daquela sociedade que não podia mais escangalhar a massa de trabalhadores. Então era importante que se criasse, se atualizasse formas de produzir a obediência, produzir a docilidade, né? Produzir a utilidade sem encostar. E essa é a mudança. Né? Você vai modificar aquele corpo que você quer modificar, que você quer transformar. Não vai ser exemplo para os outros. A manipulação, o poder vai ser exercido sobre ele para modificar e para transformar ele, nesse caso, individualmente, atingir individualmente. E aí, nesse momento, também surge essa noção que nós temos hoje forte do indivíduo e não mais o coletivo, o povo, atingir o povo. Devia servir de exemplo para o povo. Nesse caso, a disciplina ela é exercida no indivíduo para modificar o indivíduo, sem encostar. Então, o corpo continua sendo o objeto e continua sendo alvo do poder, mas sem machucar. E como que se faz isso? Com técnicas de coerção que se exercem exatamente no controle do tempo, do espaço, dos movimentos dos indivíduos, as atitudes, os gestos. Né? Ele faz essa diferença entre a escravidão, porque não é uma apropriação do corpo. O Foucault vai falar de sequestro, eu já vou dizer mais na frente, quando eu estiver falando da clausura. Né? A domestilidade não é um contrato de trabalho, né? A vassalidade, que também não tem essa relação sobre os produtos do trabalho, e nem o ascetismo, porque o ascetismo ele é você se autodisciplinar. Você não tem um controle de alguém que te vigia e que determina o que você vai fazer. Né? Então, ele coloca essas diferenças que são importantes. Então, ele faz uma diferença logo no início do capítulo Os Corpos Dóceis, né? Ele faz essa diferença usando a descrição do soldado. E ele mostra a diferença que no século XVII, né, o soldado ele era escolhido entre o povo, né, selecionado. Então, aquele muito forte, corajoso, com corpo reto, ele seria escolhido e se tornaria lanceiro, né? Se tornaria soldado.
E aí ele tem essas partes brancazinhas aí, a maioria delas são citações, tá, gente? E aí e são as citações em que ele tira dos documentos, porque é muito interessante a forma que o Foucault faz a pesquisa. Lembra que eu falei do Arrier, que ele usa iconografia? Então, o Foucault, ele faz uma análise de documento. Então, ele vai olhar ali, por isso que ele chama genealogia. Tem um livro dele que se chama Microfísica do Poder, que tem um texto que é uma pérola, que se chama A Genealogia e a História. Nesse livro ele começa dizendo assim: a genealogia ela é cinza, ela é empoeirada. Isso é lindo, gente, porque ele está falando de construir uma história indo lá no prontuário do doente, indo lá no relatório do aluno, indo lá no prontuário que o médico escreveu, indo lá na regra da fábrica. Então, ele não pensa a história de forma macro, analisando guerras, por exemplo. Ele pensa a história no plano micro. Por isso que ele fala que é empoeirado, porque ele vai lá no arquivo, né? E isso é muito bonito. E aí, esses são citações. E aí, ele começa falando, né, sobre essa diferença entre o soldado, né, do século XVII, a forma que ele era escolhido, dizendo isso: ó, os sinais para reconhecer os mais idôneos para esse ofício são a atitude viva e alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, né? Ele precisa ser ágil, ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso, ele precisa ter honra. E aí ele mostra a diferença da segunda metade do século XVIII. E ele diz: o soldado torna-se algo que se fabrica. Gente, se vocês quiserem, vocês fazem essa experiência. Vocês vão na parede, encosta o pé na parede, coloca a mão para frente assim, encosta a cabeça, o ombro, a parte do bumbum, os dois calcanhares, um pouquinho com a perna aberta e a mão virada para frente. E fica ali uns 5 minutos. Eu tenho certeza que vocês vão sentir dor. Se colocava uma pessoa nessa posição por horas e horas. Manter a cabeça ereta e alta, se manter direito sem curvar as costas, fazer avançar o ventre, salientar o peito e encolher o dorso, a fim de que se habituem. Essa posição lhes será dada apoiando-os contra um muro, de maneira que os calcanhares, aí ele descreve, a pessoa é condicionada a ficar com a cabeça para cima. Então, a coragem, ela não é uma pessoa que vai olhar para baixo porque ela está com medo. Então, a coragem é produzida. A força física, ela é produzida com exercício. O corpo, ele é endireitado. Não, nem com relação aos soldados, nem com relação à escola, nem com relação a muitas tecnologias que ainda estão presentes no hospital. O exército continua muito parecido, com a vigilância hierárquica, né, aquela lógica, né, dos muitos soldados vigiados por alguns cabos, vigiar e vem, né, aquela em pirâmide que a gente vai ver na aula que vem. À medida que a gente for avançando, vocês vão vendo como que a gente ainda vive, né, muito presente essas tecnologias disciplinares. Presentes, assim, em diversas instituições. É claro que, como eu disse, fórmula geral de dominação. Né? A gente hoje em dia já tem, por exemplo, diversas outras formas de guerra, né? Então a gente tem um controle de tecnologia, um controle de medicação, né? A gente tem atualmente, tem vivido isso, vendo como isso tem funcionado num aspecto biológico, né? Por conta do comércio, né? Da possibilidade de você manter as pessoas do seu país vivas ou não, em função do acesso a equipamentos. Então a gente está falando disso. Mas a gente não deixou de ter, por exemplo, o exército que forma, né, que entra em fila, né, que tem o general. A gente não deixou na escola de ter a figura da direção, da coordenação, do professor, numa vigilância. A gente vai avançar. Mas é isso, é muito, muito atual.
E aí experimentem, gente, ficar nessa posição para vocês verem como vocês vão se sentir. E aí ele começa, né, a trazer, continua falando, né, e diz que o que tem de tão novo, né? E aí é onde ele traz o conceito que eu já estava falando para vocês de fórmula geral de dominação. Tem muitas coisas que foram herdadas e tem muitas coisas que se modificaram, mas a gente tem essas técnicas e é isso que tem grande mudança. E aí ele cita, por exemplo, o convento, o exército, as oficinas, né? Então, como espaços que já tinham tecnologias, né? Que já existiam, por exemplo, a cela das freiras, né? Ela já existia, o exército que se formava, né? Mas a diferença é isso, se torna a fórmula geral de nominação. E aí vem a questão da escala, né, que ele diz que não se trata de tratar de um grosso modo, mas de trabalhar no detalhe. E aí ele vai falar exatamente da história do detalhe. É um momento em que muitos documentos descrevem as coisas de uma forma tão minuciosa, do tipo segurar o lápis com a mão direita um pouquinho levantada, né? Com 10 centímetros após a ponta, eram detalhes nesse sentido, e também detalhes no corpo, né? E detalhes nos gestos. Então, por exemplo, um passo de um soldado na marcha tem que ter 2 pés, o outro passo tem que ter um pé, num tempo de 1 minuto. Então, a cada 1 minuto são tantos passos de um pé. É o que ele chama de história do detalhe, né? É um período em que muitos documentos são descrições da forma correta de gestos, de tempo, de exercícios, né? E aí tem 2 estações, né? Aqueles que cuidam dos detalhes muitas vezes parecem espíritos tacanhos, entretanto, essa parte é essencial, porque ela é o fundamento. E é impossível levantar qualquer edifício ou estabelecer qualquer método sem ter os princípios. Não basta ter o gosto pela arquitetura. É preciso conhecer a arte de talhar pedras. Então, ele está dizendo que para você conseguir, por exemplo, produzir um estudante ideal, você precisa se preocupar com a forma que o pé dele está colocada quando ele se senta para poder treinar a caligrafia, por exemplo, é nesse sentido. Então ele fala de uma anatomia política e de uma mecânica de poder. Eu também já falei um pouquinho isso, mas vou continuar, né? Ele vai falar de uma técnica de individualização do poder. Então não é mais, né, não é uma vigilância de um grupo, é uma vigilância no indivíduo, para modificar e transformar aquele indivíduo. E aí toda uma técnica de como vigiar, como controlar, como intensificar o desempenho, como tornar ele mais útil, mais rápido, com mais efeito, né? E ele vai chamar a disciplina de anatomia política. Então, o objetivo, tornar os homens dóceis e úteis. Diga. É muito interessante o que você disse. Você trouxe um conceito que a gente vai trabalhar quando a gente estudar o panoptismo. Porque aí, nesse caso, quando a gente fala do panoptismo, o Foucault vai explicar que existe uma horizontalização desse poder. Essa vigilância hierárquica, né, ela deixa de ser hierárquica e ela passa a ser ramificada. Todo mundo vigia todo mundo. Né? E a gente percebe isso quando a gente tem, por exemplo, essas tecnologias de gravação, de fotografia, como você falou, que é o grande olho. É o panoptismo que está presente, é esse controle que está presente. E com o desenvolvimento das tecnologias, isso ficou mais forte ainda. Você também trouxe uma outra questão importante, que é um conceito para frente do Foucault, que não está nesse texto, né? Que é o conceito de biopoder, né? Que é a questão de vida e de morte. A gente não está mais falando hoje, né, de uma morte que a gente está isento. Ela também se espalhou. Então, aquela situação que até pouco tempo, de alguma maneira, determinadas classes sociais
se sentiam protegidas, porque existe uma justiça seletiva, né? O poder, né, de fogo, quando ele chega matando quem? Preto e pobre. Mas quando a gente está falando de uma situação como a gente está vivendo hoje, a gente percebe que isso também se espalha. Então, é muito interessante. E aí tem uma imagem, né, que é de uma conferência para alcoólatras dentro de um presídio, sobre alcoolismo dentro de um presídio, e olha como eles ficam. Eles ficam dentro dessas caixinhas, cada um tem a sua caixinha, só com a cabecinha para o lado de fora, em pé, porque não tem espaço para se sentar, por exemplo, e separados, cada um no seu quadrado, né? Tem até aquela música, né? Brincadeira. Então, assim, o princípio da clausura, e é o que o Foucault chama de instituições de sequestro, é porque quando uma pessoa entra numa dessas instituições, ela deixa de ser... ela deixa de ter poder sobre o corpo dela. Ela não deixa de ser dona, porque não é escravidão. Mas ela deixa de ter poder sobre o corpo dela. Então, por exemplo, quando uma criança vai para uma escola e a mãe pega a criança e deixa na escola, o tempo que aquela criança está dentro da escola, ela deixa de poder fazer o que ela quiser e ela tem que seguir as regras que estão ali dentro. E ela não pode sair. Ela só vai sair se tiver autorização da coordenação da professora, do diretor da escola. Na universidade isso é menos, mas eu ainda vejo, por exemplo, quando eu estou falando com turmas de calouros, levantarem o dedo para me perguntar: posso ir ao banheiro? Dentro da veiga. Já vi alunos, principalmente calouros, ainda com essa postura, que é uma postura herdada do colégio. Né? Por quê? Porque para você sair da sala, você tem que pedir permissão. Né, para ir ao banheiro, por exemplo, né? Quem é que nunca já ficou apertado para ir no banheiro e, se bobear, teve gente que fez xixi na calça, porque isso acontece muito em colégio, da professora não permitir o aluno fazer xixi na calça, né? Então, assim, quando fala de instituição de sequestro, nesse sentido, e aí o princípio da clausura, né? Então, por exemplo, a gente tem isso. O Foucault, ele fala num livro, num outro livrinho dele, né? Que é A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele fala sobre uma instituição. Ele fala assim: eu vou falar para vocês uma instituição e vocês me dizem qual é. E ele vai descrevendo a instituição. Ele diz: essa instituição é uma instituição que não todo mundo entra voluntário, né? Só entra mulheres, e elas precisam seguir um rigoroso controle do tempo, do horário. Elas acordam às 5:30 da manhã, aí, exatamente, aí lavam a mão, fazem a sua higiene, vestem o seu uniforme e vão para o café da manhã. Às 6 em ponto, todas estão na mesa, uma delas é escolhida para fazer a oração, tomam o café da manhã, e às 6:30, pontualmente, elas começam a trabalhar. Trabalham até meio-dia. Meio-dia toca o sino, e elas vão para fazer higiene, e meio-dia e 15 elas estão... Eu estou falando mais ou menos, assim, descrevendo mais ou menos, não com as palavras dele, porque eu não estou com o livro aqui na mão, mas ele vai falando como que é essa instituição. Então, 12:30, elas almoçam, fazem oração, né? 13 horas em ponto, estão de volta, trabalham até às 18. Às 18, elas vão fazer suas higienes, às 18:30, elas jantam, às 19:30, se dirigem aos seus dormitórios, trocam de roupa e às 20, pontualmente, as luzes são apagadas. Elas são voluntárias, elas vão para lá de forma voluntária, né? E nos fins de semana, um pároco, elas iam à igreja na cidade, ia um pároco, e isso mudou por conta delas saírem e voltarem, e aí esse pároco passou a realizar a missa dominical dentro da instituição. Que instituição estamos falando? Aí, se ele pergunta isso, a maioria das pessoas diz o quê? Vamos lá? Que tipo de instituição é essa?
fazem as suas orações, só a mulher, entra voluntária. Todo mundo pensa convento, é uma fábrica. Entendeu? Era uma fábrica em que elas assinavam um contrato, entravam. A partir daquele momento, elas viviam sequestradas. A partir do momento que aí o dinheiro delas, o salário delas era guardado para que elas saíssem no fim do contrato, que normalmente durava, sei lá, 4 anos, 5 anos. E aí, isso está falando de instituição de sequestro, né? Então, não é apenas a prisão. Quando um aluno está dentro da escola, por exemplo, uma pessoa quando vai para o hospital, se você é internado no hospital, tu não sai a hora que você quer, não. Você só sai se o médico te der alta. Se você quiser sair, muitas vezes tem gente que tem que fugir do hospital, porque o médico não quer dar alta e a pessoa foge. A pessoa fica lá, ela não tem direito de sair. E aí vem o quadriculamento, que eu já falei um pouco, né? E é um modelo herdado das celas dos conventos. Olha que interessante. A gente não fala assim, fulano está preso no calabouço 5 de Bangu. A gente fala, o fulano está preso na cela tal. E esse nome cela é o quarto das freiras. Ele é herdado, por exemplo, dos conventos, né? E nesse momento a gente está falando de celas individuais. A gente está falando da separação máxima possível dos corpos. O Foucault não usa o conceito de ideologia, ele não trabalha com esse conceito, né? Ele foi o que eu disse, fórmula geral de dominação. E sim, se espalha para diversas instituições. Ele começa na prisão, né, herdando, né, tecnologias que já existiam, como eu falei do convento, né, do exército, e se espalha para o hospital, para o manicômio, para a escola. E aí eu acabei de falar, né, o princípio da clausura e o princípio do quadriculamento. Bom, e aí ele traz o controle da atividade, né? Quando ele fala do controle da atividade, ele fala de 5 pontos: o horário, a elaboração temporal do ato, o horário, né? O horário é o quê? É você fazer tudo dentro do horário que é determinado não por você. Então, a hora de comer, a hora... Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a pessoa não está nem com fome. Ela olha o relógio, meio-dia. Ai, acho que eu vou almoçar. Isso, de alguma maneira, já é... Por que a gente almoça meio-dia, 1 hora? Né? Por que existe essa lógica do horário das refeições? Né? Isso é muito, muito, muito disciplinamento. Sim, o horário no sentido da utilização exaustiva é o que a Aline está falando, né? Já o ponto 5, mas voltando, né? Então, horário, regulamentar ciclos de repetição. Todo dia levanta às 6 horas da manhã, escova os dentes, né? Todo dia. Gente, quer ver um exemplo? Hoje em dia, a gente está tendo aulas para escola, para ensino fundamental, ensino médio, de colégios particulares, né? Porque o público não está fazendo. Mas colégios particulares, aulas virtuais, tem escolas que estão exigindo que a criança fique uniformizada. 7 horas da manhã, ela tem que estar acordada, uniformizada, sentada na frente do celular ou do computador para assistir aquela aula. E existe, inclusive, um controle disso. Né? Então, assim, eu estava até pensando sobre isso, né? A necessidade de você colocar um uniforme em casa para manter o quê? Para manter esse ciclo de repetição, né? E que se aprende desde muito cedo, desde muito pequenininho. Porque quando você pega, imagina, acordar um bebê, gente. Vocês acham isso... Faz sentido isso para vocês? Um bebezinho de 2 aninhos, 1 aninho e meio, 3 aninhos, dormindo. A mamãe dele vai lá e faz o quê? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso com minha filha. Né? Pequenininha, tinha que levar para a escola. Filha, vamos, acorda, vamos aqui, levanta, meu amor. Bebezinha. Entendeu? É disso que eu estou dizendo para vocês. Não cheguei a tanto, porque minha filha só entrou na escola com 4 anos, mas a gente faz isso com bebês de 2.
É uma forma Mas de perceber a situação, né. Eh, eu entendo que tem muitas coisas envolvidas nisso, né. Eu acho que está ligado a esse adestramento do corpo, não parar esse adestramento do corpo, está ligado também a uma questão da economia, que a gente vai ver no capítulo A Psicologia e a Escola, do Conselho nas referências técnicas, né? Da necessidade de se manter um contrato entre os professores, a escola e os pais, né? O ritual do suplício me remete aos tempos da escola, onde quando um aluno errava a presença do professor era somente punido pelas palmatórias. Isso não é suplício. A punição física, ela é disciplinar. E ela não é entendida como suplício, porque o objetivo de punir aquele aluno é para que ele melhore, né? Na frente dos colegas, sim, tem uma questão de seguir servir de exemplo para os outros. Sim, um certo aprender pelo exemplo, né? Você não quer passar por aquilo, então você também não faz. Mas dentro das tecnologias disciplinares, o disciplinamento ele está presente. E aí vamos lá, vou tentar continuar um pouco mais, pelo menos para a gente avançar um pouco mais. A elaboração temporal do ato, né? Que é o quê? É você colocar todos os seus gestos, os seus gestos, eles precisam estar completamente feitos de uma forma tão perfeita e que foi pensada para que sua utilização seja a mais correta possível. Então, quando vocês falam, por exemplo, quando um soldado desembainha a arma, ele tem uma coreografia de todos os gestos que ele tem que fazer, ele não sai tirando de qualquer jeito. E isso foi pensado. Qual é a forma mais segura e mais rápida de um soldado tirar uma arma? E aí todos são treinados e todos fazem aquilo no mesmo tempo. Um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente, então é a questão da disciplina, né? A perfeição do gesto e a eficiência desse gesto, ou seja, ele ser feito da forma mais correta no menor tempo possível. Ele fala da articulação corpo-objeto, que é o quê? É você não separar o objeto do seu corpo. O objeto passa a fazer parte do seu corpo. Então, a arma faz parte do soldado, o lápis faz parte do aluno. Se torna parte do corpo, funciona, né? Não como algo estranho, mas algo que é incorporado ao seu corpo e que você vai utilizá-lo quase que de uma forma como você mexe a sua mão, você vai conseguir mexer o lápis. Então ele é articulado, a palavra é essa, articulado ao seu corpo. E a utilização exaustiva, que é o quê? É o que a colega tinha falado de você não ter tempo ocioso. Você o tempo todo está fazendo exercícios, né? Limpa o que está limpo, mas não fica parado. Né? Faz a cópia daquilo que você já copiou. Ah, terminou de copiar rápido? Então copia tudo de novo. Para copiar mais rápido ainda. Então, aqui é uma imagem que tem no livro, né? Descrita como a hora de dormir das colônias. Vocês observem aí que tem várias partezinhas assim, que são onde eles dormem, para eles poderem ser observados e separados. O horário, que eu já disse, né? Ele regulamenta ciclo, aí tem aí 2 estações, né? Todo mundo tem que lavar a mão, fazer o sinal da cruz, começar a trabalhar no horário certinho, né? A esteira da fábrica, ela funciona, né? Você não tiver ali no seu horário certinho, mexendo ali, aquele seu trabalho vai ficar para trás. A questão do sino da igreja ou do sino do colégio, né? E a postura dos alunos. A elaboração do ato, então ele traz como exemplo a marcha do exército, né? Se uma pessoa ela dá um passo maior do que o outro, né? Ela vai bater no da frente, digamos, numa marcha de um exército. Se a pessoa que está atrás, né? Ela demora, vai ficar um espaço entre elas. Então, o tempo e o ato eles têm que estar completamente articulados.
E aí, olha a anatomia do detalhe, né? A distância de um passo, a distância de uma marcha, né? Do pequeno passo é de um pé, do passo comum, do passo dobrado e do passo de estrada é de 2 pés. Então, vai marcar exatamente o tamanho de 2 pés para ser o tamanho do passo que você tem que dar, né? 18 polegadas, olha só, de um calcanhar para outro, cabeça alta, corpo direito. Então, isso que ele está falando da elaboração temporal do ato, é a relação entre o ato e o tempo. Corpo e gestos em correlação, né? E aí a gente tem um exemplo de uma. Vou até colocar aqui logo a imagem, um exemplo de uma modelo de uma forma de sentar, né? E aqui do lado uma pintura, uma imagem sobre a ortopedia, né? De você desentortar, né? A lógica é essa, desentortar. E existe até esse ditado, é de pequeno que se desentorta o pepino, né? Ainda hoje a gente utiliza nas crianças botinha ortopédica, né? Uma série de dispositivos nesse sentido surgem aí nesse momento, né? De você conseguir fazer com que aquele corpo ele se desenvolva da maneira correta. Voltando só à questão, né? É muito interessante vocês fazerem isso, né? Você tem que imaginar você com aquela mesa reta, né? A postura que era correta dos alunos estudarem, né? Manter o corpo direto, um pouco voltado e solto, você não fica encostado na cadeira, né? Cotovelo, quando você bota o cotovelo assim na mesa, a distância correta de um palmo, você tem que colocar o seu queixo apoiado, nessa altura, abaixa a mão esquerda e a mão direita é a que você vai usar para escrever, sendo que o pé, ele tem que ser o pé direito, ele um pouco para frente, o pé esquerdo um pouco para frente, e qualquer postura diferente dessa, o mestre vai lá e corrige. E isso, a carteira do aluno em sala, mapa, que é aí que a Thaís está falando, que hoje a gente vê essas tecnologias presentes na escola, muito claramente, né? O princípio do quadriculamento são as cadeiras individuais, né? Mapa de sala de aula, lugar marcado, né? Tem muito colégio que tem ainda isso, né? Cada um já tem o seu lugar, né? Sim, o professor muitas vezes ele fica numa espécie de tatamezinho, né? De palco para ficar um pouco mais alto. Estão seguindo, né? Articulação corpo e objeto, que eu já falei um pouquinho também, aí vem a citação, né? Que é exatamente essa coisa do corpo, eu já dei até o tema, o exemplo da arma, né? E a forma correta de você segurar aquela arma e a maneira correta de você, por exemplo, desembainhar a arma. Aí tem aí o exemplo, pega, fecha, ele vai descrevendo. É muito interessante vocês lerem essas citações no livro. E o controle da atividade, que é a utilização exaustiva, né? Então, o princípio que estava subjacente ao horário, em sua forma tradicional, era essencialmente negativo, o princípio da não ociosidade. A gente vai ver isso na aula que vem, como que o castigo ele é feito por meio de exercícios. Então, além da punição física que a aluna citou já ali no chat, tem também a punição pelo exercício. Então, você vai copiar 10 vezes o capítulo do Foucault, porque você respondeu a professora, por exemplo, né? Podemos dizer que a transição do suplício para a disciplina teve influência da burguesia do desenvolvimento do comércio, que já impunha uma busca de eficiência do lucro. Sim, foi a situação que eu falei da necessidade de um corpo que não esteja escangalhado, da importância dessa produção desse trabalhador útil. A organização das gêneses, né? Ele traz também essa parte, que ele vai falar sobre uma hierarquia e sobre uma ordem de classificação. Então, por exemplo, os soldados da primeira classe são treinados
todos os domingos pelo chefe, os cabos todas as terças. É uma separação por nivelamento e uma organização daquilo que é ensinado, ou de cada passo, né? Por exemplo, na escola, a gente pode falar das séries, de cada conteúdo que é por série, da questão da relação série e idade, né? E aí ele vai falar das séries, que é um investimento, é um controle detalhado de uma intervenção, de um castigo. Então, por exemplo, na segunda série do ensino fundamental, no primeiro bimestre, as crianças precisam aprender a multiplicar. Se vocês, por exemplo, forem observar o que uma criança que está na segunda série do ensino fundamental está aprendendo no segundo bimestre de diversas escolas diferentes, elas estão aprendendo a multiplicar. Na verdade, segunda série não, agora a gente fala, segunda série que agora a gente fala terceiro ano. A composição de forças é que você, unindo os indivíduos, você produz um bloco, e esse bloco unido, né, com gestos articulados, horários articulados, né, essa relação da arma, né, ou do lápis, ou do corpo com a ferramenta, você cria uma forma de você organizar, né, e ter um poder e ter uma força que nem individualmente você conseguiria e nem num coletivo desordenado você conseguiria. Então, um exemplo grande é a questão do exército, né? Um exército ele não vai mais avançar, todo mundo avançar, né? Como antes da disciplina, né? Todos saem sem uma... Até que tem como estratégia, mas nesse caso se entende como um bloco, como uma grande massa com uma força que é inteira, né? E aí é isso, ele fala da infantaria, da técnica da infantaria e da fábrica, né? Você produz muito mais numa esteira do que se todos dessa esteira estivessem cada um produzindo, digamos, uma fábrica de cadeira. Um aperta o parafuso, o outro, né, lixa, o outro pinta, o outro, né? Você produz muito mais rápido assim do que se cada um produzisse uma cadeira. Primeiro que elas não seriam todas iguais, né, como era no trabalho artesanal, e segundo que demoraria mais tempo e produziria menos. Então é isso.